Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Recebemos aqui o nosso caríssimo Caliban Calitz, que retorna para responder perguntas sobre a ciência, religião e o fim do mundo. Seja bem-vindo, Caliban. Oi, João, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Prezado Caliban, o que você acha da ideia de que a ciência substitua totalmente a religião, que deve ser considerada como coisa do passado e, portanto, anacrônica? Isso aí não é novidade, né? Esse tipo de ideias de que a ciência atual substituiu totalmente a religião. Você vê isso em sociologia, né? Há muitos sociólogos que defendem isso, né? De que o primado da religião, o domínio da religião como força referencial na sociedade, ela já se esgotou e que apenas à ciência caberá conduzir a humanidade daqui para frente, né? E temos também aqueles que defendem uma ciência pura, né? Por exemplo, a cientologia seria a busca da solução de todos os problemas do mundo unicamente pela ciência. Aparentemente, sob alguns aspectos, se você considerar a igreja ou as igrejas, né, que derivaram do cristianismo no mundo ocidental, inicialmente eu sou tentado a concordar com essas ideias da sociologia de que hoje a religião substituiu esse referencial. E antigamente, durante a Idade Média e até bem pouco tempo, quem ditava as normas de conduta, quem ditava a maneira de ser, aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que deve ser ou que não deve ser, foi a religião. Desde, no mundo ocidental, né, o advento do mosaísmo e, posteriormente, o cristianismo, o islamismo, como referenciais que trazem significação ao comportamento humano na Terra, do lado aqui, evidentemente, no mundo ocidental, né? Porém, essa afirmação, de uma forma mais abrangente, eu discordo de que a religião ela deva ser simplesmente descartada como coisa anacrônica, como fora do seu tempo, como inútil. Concordo no seguinte, de que os erros sustentados pela religião ou pelas religiões no Ocidente, eles devem, evidentemente, ser extirpados, eles devem ser corrigidos, as ideias devem ser substituídas, mas não no sentido de eliminar totalmente a necessidade do pensamento religioso, tanto no Ocidente como na humanidade, de um modo geral. Quando a gente estuda a obra de Pietro Baldi, a gente vai ver que o conhecimento pela análise minuciosa da superfície da realidade, ela demandaria um tempo infinito para que nós conseguíssemos explicar o universo visível. E já então, nessas obras de Pietro Baldi, a gente vê que o conhecimento obtido na própria feitura
leitura das obras do filósofo italiano, ele explica que não foi pelo uso do raciocínio lógico e também não se utilizou dos métodos tradicionais de pesquisa da verdade. Ele não utilizou o método dedutivo, né, que é um método que parte das causas e, com a definição dessas causas, você parte para os efeitos, ou também não utilizou o método indutivo, que é o contrário. É aquele que parte dos efeitos para tentar descobrir as causas. Os dois métodos têm as suas vantagens e têm as suas desvantagens. Porque, no primeiro caso do método dedutivo, nós poderemos criar uma causa inexistente. E no segundo método, no método indutivo, nós poderemos superestimar as amostras de realidade que nós temos para formar a nossa teoria conceitual. Então, como é que o Baldi define a forma de aquisição do conhecimento? Ele fala em método intuitivo, que seria um método volumétrico, em contraposição ao método analítico, que seria um método superficial, não no sentido de pouco profundo, mas no sentido de exploração mesmo, centímetro a centímetro, da realidade que nos cerca. Então, ele argumenta, e acredito com bastante certeza nas suas afirmações, de que é completamente impossível, ou seja, existe uma impossibilidade material de a ciência conhecer o universo inteiro. Há coisas que necessariamente terão de contar com a contribuição da crença. E a crença, baseada, evidentemente, na observação do fenômeno espiritual, baseado, evidentemente, no método também empírico, também científico. Então, essa afirmação de que a ciência substituirá definitivamente a religião me parece um pouco precipitada, né? Eu acho que é uma afirmação um tanto quanto precipitada e um pouco de deslumbre pelas últimas conquistas da ciência, né? Acredito que, por isso, esse terreno da fé permanece, na época atual, um pouco apagado, um pouco obscurecido, mas acredito que jamais poderemos eliminar a contribuição da religião. Mas não é a religião católica, não é a religiões reformadas, não. Religião no sentido de crença no poder maior, de certeza de que existe o poder criador, de todo efeito inteligente foi produzido por uma causa inteligente. É desse tipo de religião que nós estamos falando. Não sei se me fiz compreender. Caliban, de que maneira ideias tão pouco acessíveis e extremamente complexas, como as contidas na obra de Pietro Baldi, que você cita muito aqui, podem mudar o atual sistema de pensamento, se é que isso seja possível? Muitos falam assim, ninguém lê isso, né? Ninguém lê Pietro Baldi, e é uma coisa muito difícil, uma coisa inacessível. A linguagem
é complicada, a linguagem não é clara, não é popular. Isso dizem, né? Aliás, dizem isso da mesma forma que se diz das ciências avançadas. Ora, nós sabemos que as ciências avançadas, elas não são de domínio público. Ou estou me enganado? E para você conhecer uma coisa profundamente, tem que sair do domínio popular, tem que sair desse domínio público. Nem por isso essas ciências da época moderna devem ser ignoradas ou desprezadas, se nós quisermos progredir. Ocorre que nós vivemos o que eu poderia chamar de a era da preguiça, né? Nós estamos vivendo a era da preguiça. É a preguiça de ler, é a preguiça de pensar, é a preguiça de divergir. É uma época da massificação da estética, de um conceito de estética que é impingido ao ser humano pela mídia dominante. Nós percebemos um desprezo pelo belo, um desprezo, e esse desprezo, ele terá, com essa massificação da estética, consequências inevitáveis. Entre esses novos conceitos está o conceito de não ler, o conceito de não estudar, o conceito de não se aprofundar. A era da preguiça, ela produz consumidores de comodidades ou de divertimentos. São filmes, são séries, são coisa nenhuma, vida alheia. Aqui no Brasil nós temos esse programa que já se eterniza, né, da Rede Globo de televisão, que é o Big Brother, né, que praticamente é o quê? É a exaltação da bisbilhotice, né? Nós percebemos, então, uma sociedade que tende a produzir pessoas robotizadas, robôs humanos, literais, pessoas que consomem aquilo que essas elites dominantes querem que o povo consuma. Então, o povo não pode pensar, ele tem que consumir, ele tem que frequentar os shoppings, ele tem que comprar, nem que ele não tenha valor algum, essas coisas que ele compra, que são impingidos a eles, que são forçados, né? Então, nós assistimos um analfabetismo crescente nos países periféricos, e o Brasil é um país periférico, e nós percebemos os falsos doutores, né? São doutores de coisa alguma, que são os influencers de hoje, que arrastam milhões de pessoas a seguirem a sua estética, a sua maneira de ser. Então, nós assistimos à entronização da banalidade. A banalidade é que está no trono. Nós assistimos à inversão de todos os valores estéticos. Eu observo muitos adolescentes dizerem, por exemplo, que música clássica é feia, ou que música popular brasileira da década de 70, 80 é música chata, é música... E eu pergunto, às vezes, ao aluno, né, aos alunos, eu pergunto assim, por que você não gosta? Ele não sabe por que ele não gosta. Ele gosta daquela batida primitiva, né? Então, há esse crescimento do primitivismo em todos os sentidos. Destruição da arte, destruição da cultura e destruição da história. Porque como é que a gente forma um país, como é que a gente forma uma nação? Exatamente pela cultura, pela língua e pela história. E o que acontece hoje nos países periféricos? Os países periféricos não conhecem a sua cultura, não conhecem a sua história, não conhecem a sua arte, não sabem o que aconteceu. Eu me surpreendo, né? Eu
toquei uma música um dia para os jovens, uma música Canção da América, do Milton Nascimento. Ninguém conhecia Milton Nascimento. E eu perguntava, os seus pais aí não falam de Milton Nascimento? Não, ele falou, não sei quem é. Esse sujeito aí, ele canta muito mal. Eu falei, o Milton Nascimento, segundo vocês, canta muito mal? Ora, ele é considerado um dos maiores cantores do mundo pela riqueza da sua voz. E vocês acham feio? Então, essa destruição da estética, ela já está em curso, né? Então, falar que as obras de Petubaldi são um pouco acessíveis, que é tudo complexo, que ninguém vai entender, faz parte desse conjunto de coisas que eu estou falando. E, no caso, esse desprezo pela obra de Petubaldi, ela é o desprezo geral pela cultura, pelo conhecimento, né? Nós observamos nos países periféricos do sul global a castração da sua soberania. Então, nós temos que a Europa, né? A Europa é castrada, ela não tem soberania, ela é submissa aos valores do imperialismo unipolar, como a gente observa na época atual, né? Então, desprezar Rustang, isso não é porque é Rustang, é o desprezo por tudo que significa conhecimento. Infelizmente, nós estamos assistindo a essa época aí de vulgaridades, né? As vulgaridades, as nulidades, as banalidades, as coisas sem a menor importância, questões que não são fundamentais, são colocadas no trono. Quais serão as consequências para o futuro? Será que é o balde, né? Que não lido que é o problema, ou nós temos um problema muito maior do que esse? Mudando um pouco de assunto, Caliban, você deve saber bem que alguns estudiosos defendem que as ideias socialistas jamais serão implantadas no mundo. Uma das razões dadas é o direito à propriedade privada, por exemplo, que, segundo esses estudiosos, é inerente ao ser humano, não podendo ser dissociado dele. Você concorda com essas afirmações? Absolutamente não concordo mesmo, né? Que as ideias socialistas jamais serão implantadas no mundo. Se isso acontecer, é uma tristeza muito grande para o próprio mundo, né? Penso eu, né? E que a propriedade, essa afirmação de que a propriedade privada é inerente ao ser humano, que nasceu com o ser humano, ela não é verdadeira. As primitivas sociedades da Terra, elas viviam, e algumas ainda vivem, como no caso dos povos originários da América do Sul, da África e tudo, ainda vivem sem a noção de propriedade privada. Você conversa com um indígena no Amazonas, né, no Amapá e tudo, ele não tem noção da propriedade privada, né? Ele quer a defesa da terra, ele não consegue absorver essa ideia de que a terra deva ser dividida em pedaços, né? O que não é assim. Aliás, a introdução da noção de propriedade foi o que desequilibrou o sistema primitivo de trocas e de sustentação do grupo. Enquanto não existiu essa noção, que foi colocada aí por um espírito maligno, né? Estou brincando, estou ironizando, né? Mas vivia-se muito bem até se criar essa noção. Então disseram alguns anos atrás, depois da queda do Muro de Berlim, da dissolução da antiga União Soviética, né? Que a história tinha chegado ao fim e que acabou, não vai ter mais história, porque o sistema capitalista vai ser o sistema dominante eternamente, ad eterno, né? E a gente observa que esse sistema unipolar, que passou a existir aproximadamente depois de 1991, ele é um modelo cheio de falácia, né? Nós assistimos, na época atual, né, o fim da imprensa livre, submetida à classe patronal. Então, nas comunidades primitivas,
antes da introdução desse conceito de propriedade privada, o que importava era a saúde e a continuidade do grupo. A partir do momento que foi introduzida esse conceito de propriedade privada absoluta, né? Porque, digamos que nós podemos até defender um conceito de propriedade privada relativa, como está na Constituição brasileira, desde que submetida à sua finalidade social. Aí é uma coisa que você não pode ter terras só para especulação. A sua terra tem que ter alguma finalidade útil para o bem comum. Mas nas comunidades primitivas, antes da introdução do próprio dinheiro, né, que muita gente confunde com riqueza, e o dinheiro é apenas um valor referencial, né? O que importa mesmo são as riquezas. Quais são as riquezas? A riqueza do solo, a água, etc. Né? Todo mundo sabe disso. Bom, existe, então, uma solução fatal para os problemas atualmente insolúveis provocados pela introdução desse conceito de propriedade privada absoluta, que vai produzir uma situação em que alguns sempre ganham, outros sempre perdem, e alguns, muito poucos nesse sistema, concentram riqueza. E o que faz essa narrativa? Ela joga para o futuro, né? Esse é o golpe do futuro, né? Faz com que as massas insatisfeitas se conformem com o adiamento das suas recompensas para um futuro incerto, com a tentativa de domesticação dessa insatisfação com promessas, ou num outro mundo, né? No caso, o mundo depois da morte, ou no caso do modelo espírita, né? Adiando para outras vidas, nunca no presente, né? Então, existem soluções na atualidade sem que nós precisamos socorrer dessa promessa da vida além túmulo, né, e da vida nas outras encarnações. Existem coisas que nós podemos fazer agora, no momento que nós estamos vivendo. São soluções que existem para a diminuição dos atritos, das guerras, da criminalidade crescente, né? Não sei se você acompanhou o assalto coletivo, no centro de 50 pessoas, de um supermercado na zona norte do Rio de Janeiro. 50 pessoas entraram no supermercado e saquearam os alimentos desse supermercado. Ali ninguém levou outro tipo de produto, levaram comida. Então, nós sabemos que as polícias estão instrumentadas para defender as agendas dos proprietários. Nós sabemos que os obstáculos interpostos, no caso, por exemplo, a PM de São Paulo, a notícia de anteontem, né? A Polícia Militar de São Paulo opôs obstáculos à via sacra, né? Conduzida pelo padre Júlio Lancelotti com a população de rua da cidade de São Paulo. Ora, nós estamos na Semana Santa, né? E o que eles estavam fazendo? Iam fazer aquela tradicional marcha do catolicismo, né? Que repete a via sacra de Jesus. Aí a Polícia Militar não queria deixar. Mas, no mesmo dia, nós tivemos um silêncio aí em relação às motociatas, né, barulhentas, que estas sim impediram os movimentos religiosos no Natal, Sexta-feira Santa, né? Então, essa coisa, vamos voltar lá, de que o socialismo jamais será implantado no mundo, isso é uma narrativa. Tomara que as pessoas não acreditem nisso, né? De que as ideias socialistas jamais serão implantadas no mundo, até porque isso seria a única solução, não tem outra, né? Para
a diminuição do abismo social. Ou nós queremos viver eternamente presos, uns na propriedade privada, defendidas, né, a facas e revólveres, né, e lutando contra a criminalidade crescente, e quer saquear comida, quer lutar contra essa desigualdade. Espero que as pessoas um dia percebam que essa é a solução final, né? Não é a solução final que falaram lá na época, lá, quando os nazistas pretenderam eliminar os judeus, não, né? A solução final da Terra é voltar ao sistema em que a propriedade privada ela seja relativizada. Se isso não acontecer, é sofrimento sem parar. São séculos, milênios, sabe Deus durante quanto tempo, de sofrimento para o planeta Terra. É o que eu penso. Propriedade privada, ela é o nascedouro da concentração de riqueza. Se nós estudarmos detidamente, nós vamos chegar a essa conclusão. Caliban, uma última pergunta. Dados os acontecimentos tristes relacionados à guerra, há os que acreditam que a humanidade possa vir a ser extinta na Terra, com o uso de armas nucleares ou por meio de guerras biológicas. O que você pensa disso? É possível, né? É possível que seja assim, que isso possa vir a acontecer, né? Que a humanidade possa vir a ser extinta na Terra. É uma possibilidade. Pedro Baldi, ele acreditava que isso era possível e ele esperava que isso não acontecesse. O gênio do mal, né? Ele quer guerra, ele quer destruição. A gente observa hoje a acumulação de riqueza com a destruição, digo-se, de riqueza especulativa, né? Não é riqueza, na verdade, né? Acumulação de papéis que têm valores e tudo, né? Com a destruição do meio ambiente. Como é que é possível uma cegueira coletiva que aceite esse modelo autodestrutivo atual? Na época de Pedro Baldi, ele achava que existia essa possibilidade de uma destruição por armas atômicas, né? Nós sabemos que o livre-arbítrio ele é sempre respeitado, ou seja, se o homem pretender coletivamente, na sua grande maioria, que o mundo se destrua, o mundo será destruído, uma vez que nós temos responsabilidades individuais na escolha dos governantes, né, e nas nossas atitudes individuais, e responsabilidades das coletividades também. Mas, se o gênio do mal, ele quer isso, né? O gênio do mal, que eu digo, é a inteligência, né, voltada ao mal. Não estamos falando aqui de nenhuma entidade mitológica, não. Vamos fazer analogia lá com aquilo que Emmanuel diz que aconteceu nos mundos da estrela de Capela, em que a maioria dos espíritos recalcitrantes, que não eram a maioria naqueles mundos que hoje são ditosos, mundos felizes, né? Eles foram exilados para o planeta Terra porque impediam o crescimento daquele planeta. Então, nós podemos imaginar que existem soluções, né? Não vai ficar eternamente essa dominação do gênio do mal, não. Porque o Cristo fez promessas no Evangelho, né? E nós temos os postulados do Espiritismo cristão também, que mostram que um dia a Terra evoluirá, e isso, né, juntamente com a sua humanidade. Então, haverá evolução da matéria que constitui o nosso planeta e também haverá evolução dos espíritos que habitam o nosso planeta. Mas, falando de um modo mais assim,
longínquo, né? O Cristo disse, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Olha que interessante. Mesmo então que não exista, não venha existir essa destruição por armas biológicas, por armas nucleares, é certo que um dia o céu e a terra passarão, ou seja, todo o sistema que nós vivemos, que o Baldi chama de antissistema, ele deixará de existir. Ou seja, o nosso mundo aqui também, vamos descer para o nosso caso particular, né? Chegará um dia que o nosso planeta será uma esfera inabitada e sem razão de ser no universo, terá cumprido a sua finalidade no que se refere à parte material. Então, as suas palavras não passarão. É isso aí que eu tenho que me focar, né? É a indestrutibilidade da verdade. Assim como se o Baldi nunca for lido por ninguém, isso não vai diminuir a verdade contida na sua obra. Se a humanidade, quiser perecer no inferno de duração indeterminada pela sua vontade, né? E quiser ir até essa possibilidade de destruição, acredito que exista, digamos assim, uma estratégia de Deus, né, vamos colocar assim, para impedir essa destruição. Porque, evidentemente, não é a maioria que produz o mal no planeta Terra. É uma minoria. Então, nós aguardamos aí que o nosso planeta também, ele um dia passe, se é que não está passando, né, por esse processo de expurgo dos elementos recalcitrantes para outros planetas, né, onde então poderão evoluir também e mais tarde voltarem até a sua situação aqui no planeta Terra, né, mas reformados, arrependidos, né? Então, acredito, na verdade, na possibilidade, porque isso é possível. Agora, no fundinho da minha alma, eu não acredito que isso acontecerá, porque haverá a intervenção da esfera crística para que isso não venha a ocorrer, ou seja, essa destruição total agora, né? Logicamente, lembrando que a destruição de todos os planetas não acontecerá sem dúvida alguma, porque até o céu passará, né? Não é só a Terra, não. Ou seja, tudo que está no céu, as estrelas, os sóis, o nosso Sol, tudo isso vai chegar ao fim. Mas não acredito que seja por meio dessa, né? Eu espero que não. Porque se acontecer, né, vai ser muito triste para todo mundo. Muito bem, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Gostaríamos de agradecer os nossos caríssimos ouvintes pela audiência e, como sempre, o nosso amigo Caliban Calides pela participação. Muito obrigado e até a próxima, Caliban. Até a próxima, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!